Vamos pegar nossas Bíblias e vamos falar um pouco mais sobre a nossa salvação, conforme nós temos falado já há algum tempo, desde o final do estudo do livro Nascidamente. Nós estamos fazendo algumas mensagens como de adendo, né? O Gilson deu o nome de adendo, são mensagens complementares, né? Porque a última mensagem, penúltimo capítulo do livro Nascidamente, fala sobre o reino milenar. Então nós estamos aproveitando esses dias aí antes da conferência para poder falar um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é essa última dispensação que Deus se utiliza para poder levar a cabo a sua economia, né? Levar a cabo o seu propósito eterno. Então, hoje nós vamos partir do pressuposto, que inclusive já temos falado aqui muitas vezes, partir do pressuposto de que a obra de salvação, ela é uma obra plena e que a obra de salvação é uma obra divina. Então, se vocês guardarem essas duas orientações, esses dois pressupostos, é muito importante para o que nós vamos falar. Paz, Marcinho, tudo bem? Loura? Tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Então, esses dois fundamentos, né? Quando falamos que a salvação é uma obra plena, é porque a salvação de Deus, ela não fica pela metade. Ela é plena porque ela alcança plenamente o homem. Alcança o homem em todas as suas faculdades: espírito, alma e corpo. Então, na economia de Deus, o problema concernente ao espírito humano e ao corpo humano, eles são resolvidos de modo unilateral. Ou seja, Deus realiza e está realizado de uma vez por todas. Então, Deus reconecta o nosso espírito humano quando cremos no Evangelho. E é uma obra que Ele realiza e está realizado, e nós só temos que desfrutar desta bênção. O nosso corpo humano, o Senhor há de transformá-lo por ocasião da última trombeta, para usar aqui a linguagem do apóstolo Paulo, e Ele o fará num abrir e fechar de olhos. Ou seja, num lapso de tempo, nosso corpo será transformado, porque Deus assim o fará, assim Ele quer, assim Ele tem o poder de realizá-lo. Agora, tratando-se da alma, aí é onde se instaura o problema, porque a nossa alma, ela resiste a Deus. Por mais que nós declaremos alto e bom som que nós já fomos reconciliados com Deus, isso é uma verdade, é um fato, mas a reconciliação, ela vai aumentando, ela vai crescendo em nós, ela vai ganhando as dimensões da nossa alma. Então, não é uma reconciliação que acontece de uma vez por todas. Ela acontece à medida em que o Senhor vai ganhando o nosso ser, ganhando a nossa alma. Não é sem razão que Paulo, quando escreve aos Coríntios, se vocês lerem o capítulo 5 de 1 aos Coríntios, ele está ali falando acerca, num dado momento ele começa a falar a partir do versículo 18, sobre a palavra da reconciliação, sobre o ministério da reconciliação, e ele fala, portanto, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e logo nós que cremos no Evangelho, nós somos reconciliados com Deus mediante a fé, mediante a graça de Cristo. Só que quando chega no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz: rogo, pois, pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, fomos reconciliados e ainda estamos sendo reconciliados. Vamos só verificar rapidamente esse texto, porque é um texto extremamente importante. Eu tinha falado 1 aos Coríntios, né? Mas na verdade é 2 aos Coríntios, tá? Capítulo 5.
não é? Capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre a reconciliação. E ele escrevendo, portanto, à igreja de Corinto, ele diz no versículo 18 assim, olha: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, só aqui já dá para nós percebermos como que Paulo, ao tratar sobre a reconciliação, ele o faz no sentido de que nós fomos reconciliados e de que precisamos ainda de continuar a sermos reconciliados com Deus. A reconciliação, ela na verdade é a cura da nossa alma com respeito à inimizade para com Deus. Paulo diz que nós, quando fomos chamados por Deus, quando fomos ganhos pelo Evangelho, nós éramos inimigos de Deus nas nossas consciências, no nosso entendimento. Então, é verdade então que no entendimento há muita inimizade. Essa inimizade não se dá propriamente no âmbito da confissão, porque no âmbito da confissão nós falamos, não, Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo, o Evangelho é a verdade. Ou seja, nós confessamos com os lábios que está tudo certo no que diz respeito a Deus, mas na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, nós nos esparamos com as nossas inclinações, com os nossos erros, com os nossos pecados, e nós, portanto, na vida prática, na praxis da vida cristã, nós temos muita resistência. E sem brincar que no âmbito da ideia, não é tudo do Evangelho com o qual nós concordamos. Na hora da reunião da igreja, é fácil se concordar com qualquer coisa, dizer amém para tudo que é dito do Evangelho, da palavra, mas quando nós estamos aí no enfrentamento do mundo, na nossa vida de relacionamentos, na briga pela ascensão social, pela ascensão econômica, né, pelos direitos, pelos privilégios e etc., aí nós pensamos muito diferente do Evangelho. Então a obra de Deus na nossa alma é reconciliar a nossa alma, tornar a nossa alma uma alma que não somente reconhece a Deus e a sua palavra, o seu Evangelho, mas alguém que crê verdadeiramente, que tem fé genuína e que ama verdadeiramente o Evangelho, abraça o Evangelho e não vê fora do Evangelho nenhuma possibilidade melhor de existência. Então, nós estamos nesse processo. É o que Paulo vai dizer, que a carne luta contra o espírito contra a carne. O espírito querendo dominar a nossa alma, a carne querendo controlar a nossa alma, querendo ganhar o senhorio sobre a nossa alma, querendo entronizar-se sobre a nossa alma. Então é uma luta constante. É um processo que requer não somente uma ação divina, mas também conta com a nossa participação, com a nossa cooperação de ouvir a palavra, acolher a palavra, orar a palavra, meditar a palavra e viver essa palavra. Então, falar que a obra de Deus de salvação é uma obra plena, é uma salvação plena porque alcança o homem integralmente. Falar que é uma obra divina, que a salvação pertence a Deus, é dizer que se é obra dele, então ele é aquele que começou a boa obra e ele vai completar. Não há por que você duvidar de que o Senhor completará a obra de salvação na sua vida. Não somente pelo testemunho da própria Escritura,
que vai declarar pela palavra de Jesus nos evangelhos, por palavra dos apóstolos nas epístolas, que Deus, ele começou essa obra de salvação e ele há de completar, que Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, né? Aquilo pelo qual ele jurou, jurando por si mesmo, que nos levaria à plenitude desta salvação. Só que aí, neste momento, nós nos deparamos com o paradoxo, né? Quando essas duas linhas da atividade divina e do viver humano, elas se cruzam, porque Deus querendo realizar a sua obra e nós, de certo modo, resistindo à obra de Deus por outro lado. Daí basta lembrar um pouco, para a gente poder entrar no tema dessa noite, um pouquinho da história de Jonas, né? De Jonas, porque Jonas era um profeta de Deus, Jonas era um homem de Deus, era um profeta de Deus, Jonas era um servo de Deus. Então, a princípio, não se pode falar nada contra Jonas, ele era apenas um servo de Deus, cria em Deus, servia a Deus, Deus o usava como profeta, até que um dia Deus o manda pregar na cidade de Nínive. E aí ele se depara com um problema, é quando a linha da vontade divina cruza com a linha da vontade humana, quando essas duas vontades entram em conflito. Deus queria que Jonas pregasse a palavra de arrependimento para os ninivitas, capital da Síria. E Jonas não queria pregar para os ninivitas, porque os ninivitas, eles eram os principais inimigos de Israel naquele tempo. Então, eu costumo dizer que se fosse hoje, seria mais ou menos pedir para um palestino ir lá pregar para os israelenses se arrependerem, porque senão Deus destruiria o povo de Israel. Então, o palestino, magoado, chateado, irado, revoltado em razão das guerras que eles enfrentam com, no caso, os atuais israelenses, ele fala: não, esse Deus é de destruir, que ele destrua, eu não. Se ele quiser salvar, que ele mande outro. É mais ou menos mandar um Afeganistão e pregar lá nos Estados Unidos, um cubano, um venezuelano, e pregar que Deus quer salvar os americanos. É uma questão política, uma questão ideológica mesmo. Então não é de hoje que essas questões ideológicas, políticas existem no coração do ser humano, não é? E é bom tomarmos o exemplo de Jonas para podermos refletir a nossa atual conjuntura geopolítica, né? No sentido de que Jonas não queria absolutamente ir pregar para os seus inimigos, ele queria mesmo que Deus descesse fogo e destruísse. E como é que Deus faz quando ele tem um servo assim? Se fosse um de nós, eu imagino, na nossa arrogância, no nosso orgulho, na nossa presunção, nós diríamos: então tá bom, então eu abro mão de você como meu servo, como meu profeta, te mando para o inferno e vou levantar um outro profeta que cumpra a minha vontade. Nós abrimos mão muito facilmente das pessoas, abrimos mão, né? Porque nós somos muito limitados no nosso ego, um ego estreito, egoísta. Mas Deus não é assim. Deus já conhece a nossa alma, já conhece o nosso coração antes mesmo de nós existirmos. Ele já havia nos amado, já havia nos escolhido. Então Deus tem uma situação a resolver com os seus filhos impenitentes, com os seus filhos resistentes, com os seus filhos infiéis. Deus tem um problema a resolver com os seus filhos que de certa maneira são negligentes à vontade de Deus, não atendem aos apelos de Deus. Então Deus não os lança na morte eterna, porque a salvação é de Deus, porque a salvação é completa e porque as bases da salvação é a soberania de Deus, é o poder de Deus e é a fidelidade de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo que, ainda que nós sejamos infiéis, ele continua sendo fiel, porque não pode negar a si mesmo.
Ou seja, a fidelidade de Deus não é um mero atributo que Deus poderia abrir mão a qualquer momento. Não, é a própria natureza de Deus. Ele não pode negar a si mesmo, porque ele essencialmente é fidelidade. Então, se ele jurou por si mesmo que levaria a cabo a nossa salvação, ele o fará. Mas, por um lado, nós indiretamente, nós falamos que Deus não vai cumprir com a sua obra em nós, não porque nós não queiramos que ele cumpra ou não cumpra, é que nós não queremos ver cumprida em nós, porque essa obra vai demolir o nosso ego, vai destruir a nossa vontade, ela vai, né? Então nós, na nossa negligência, nós ficamos lutando contra Deus. E para resolver esse problema, Deus tem um caminho. Deus tem um caminho. Então, partindo desse fundamento, de que a salvação é plena, de que a salvação é de Deus e, portanto, Ele vai realizá-la em nós completamente, e de que nós, em certa medida, resistimos à vontade de Deus, a pergunta é: como Deus resolverá essa questão? Eu pergunto para você ir refletindo. Se Deus falar assim: olha, eu vou te salvar, mas eu não vou fazer nada absolutamente, senão aguardar por você, quando é que ele cumpriria plenamente a sua vontade? Se ele dissesse: olha, eu vou deixar por sua conta você se render plenamente a mim, qual o prazo que você estipularia? Você fala: tá bom, me dê mais 10 anos para fazer o que eu quiser, depois eu me rendo à tua vontade. É chegar nos 9 anos, você começar a se preocupar, com 10 anos você para de congregar, você faz igual o Jonas, vai para uma cidade distante e tal. Mas Deus, como Ele tem que consumar a sua obra, porque do contrário vai virar um círculo vicioso, né? Não acaba nunca. Então Ele tem os seus propósitos. Então, para nós podermos resolver essa questão, eu quero ler com vocês alguns versículos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5 e vamos ler comigo aqui o versículo de número 10. Porque importa que todos nós, e é importante frisar que esse todos nós aqui é uma referência a todos nós, igreja. Todos nós, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui se faz necessário fazer uma distinção. Ora, se todos nós, igreja, deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a palavra tribunal aqui é a palavra bema, em grego, que quer dizer um tribunal familiar. A ideia é que, ao cabo de um período, de um ano, vamos colocar nesses termos, ali os judeus tinham o costume, os hebreus tinham o costume de fazer uma reunião familiar ao cabo de um ano. Todo final de ano reunia-se ali a família para poder fazer uma avaliação do que foi feito, do que não foi feito, do que deixou de ser feito, de tudo aquilo, daquele período todo, daquele ano. Então, Paulo toma essa palavra bema, que quer dizer um tribunal familiar, para se referir a um tribunal específico da igreja. Esse tribunal é de Cristo, porque Cristo é quem vai julgar a sua própria igreja. Ou seja, o cabeça da igreja julgando a sua igreja. Então, todos os crentes que formam a igreja de Jesus de todos os tempos estarão presentes neste tribunal. Só que o que será julgado aqui? Qual é o mérito da coisa? E quais as consequências de uma possível reprovação desses crentes? Ora, nós já sabemos que a salvação é uma obra da graça. Nada o homem pode fazer para ganhar, para adquirir a vida eterna. A vida eterna não é algo que Deus concede ao homem em troca de alguma outra coisa. Não, a vida eterna é um dom gratuito de Deus.
Então não se pode pensar absolutamente que esse tribunal de Cristo, ele visa questões como salvação, condenação. Então está fora de cogitação, porque a salvação não passa por aspectos de obra humana. E o texto é claro quando diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí a primeira coisa a se considerar é essa expressão, por meio do corpo. Ou seja, esse corpo é o meio e o veículo pelo qual nós vivemos nesta existência agora. Então tudo que nós fizemos por intermédio do corpo é aquilo que fizemos nesta existência temporal. É mais ou menos aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, quando diz: vai ter com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então a expressão enquanto estás com ele a caminho e a expressão o que você fez por meio do corpo, ambas as expressões apontam para aquilo que nós realizamos no plano dessa existência física, por meio deste corpo. Ou seja, tudo que nós fazemos, positiva ou negativamente, tudo que nós fazemos, seja no âmbito da negligência ou da diligência, tudo será contado, todas as nossas obras, porque as obras, na verdade, elas não passam de uma expressão exterior da condição do nosso ser. Nós não fazemos aquilo que nós não somos, nós fazemos e refletimos exatamente aquilo que nós somos. Então esse será o dia em que os crentes, os santos, a igreja vai ser julgada. Então a possibilidade aqui é que haja o mal que nós tenhamos feito e haja o bem que nós também tenhamos feito. Então o Senhor, ele vai recompensar, ele vai dar a cada um na proporção do bem ou do mal que se tiver feito. O que significa que, mesmo no tribunal de Cristo, nós temos um problema aqui. Primeiro, que se não trata de salvação e condenação, então nenhum desses aqui, mesmo sendo reprovados, eles têm a garantia da salvação. Agora, como é que pode alguém, sendo salvo, tendo a garantia da vida eterna, ele vai receber segundo o mal que ele praticou? O que quer dizer que mesmo no tribunal e após o tribunal de Cristo, mesmo os salvos, sendo salvos, salvo no sentido objetivo, judicial da coisa, que você tem em Cristo a garantia de vida eterna, você não está livre de receber segundo o mal que você fez. E isso quebra a lógica do entendimento da maioria esmagadora dos cristãos, que não conseguem ver essa tensão entre ser salvo e ser punido por algum erro, e de receber segundo o erro. Porque muitos tomam a expressão de que somos salvos pela graça, somos salvos mediante a fé, no sentido de que, sendo salvo, nada mais pode ser conferido a você, ou imputado a você, ou exigido de você, ainda que você seja um crente negligente. Eles entendem que o cristão está aí vivendo, é salvo pela graça. Morreu, eles pensam que a morte é um processo não de transição somente, mas é um processo de mudança automática do ser do indivíduo. Ou seja, ele morre pecador, vira um santo. Ele sai daqui com a consciência ainda tocada pela inimizade e chega lá plenamente amigo de Deus. Eles pensam que Deus fará como que um passe de mágica, uma mudança na constituição da alma do indivíduo. Mas o próprio texto bíblico nos deixa claro que no tribunal de Cristo, que é um tribunal próprio para a igreja, específico para a igreja, somente da igreja, e portanto todos aqui são salvos. Você não pode cogitar a condenação de alguém que é eleito, que é alvo do amor eletivo de Deus,
da predestinação divina, do chamamento divino, da justificação divina e mesmo da glorificação divina, que conforme Paulo, quando coloca esses 5 passos aqui lá em Romanos capítulo 8, versículo alguma coisa, né? 8:29, né? Ele coloca a própria glorificação como um fato passado, ou como um evento passado, como garantia. Você não pode cogitar a condenação destes, mas por outro lado, você tem que admitir que este salvo, ao ser julgado, ele é julgado também pelo mal que ele fez. Então gera-se aqui uma tensão. Você não pode ser maniqueísta, ou é salvo ou é perdido. Eu sei que a maioria esmagadora dos cristãos evangélicos, eles são maniqueístas. Para eles, ou é salvo ou é perdido. Mas o fato é que a salvação, sendo por graça, não nos tira a responsabilidade de, como salvos e alvo dessa graça, nos apropriarmos dessa graça e auxiliar, sendo receptivo a Deus e a sua obra nesse processo de salvação que opera em nós. Então alguém pode perguntar, tá, mas a que se refere esse receber segundo o mal? E o que se refere esse receber segundo o bem? Bem, segundo o bem nos está claro. Você leia depois Apocalipse capítulos 2 e 3 e você verá claramente: ao vencedor dar-lhe-ei. Então, em cada carta daquelas 7 do Apocalipse, ali é apontado um problema que o crente precisa vencer. Um problema na sua alma, no seu coração, em relação a Cristo, em relação ao mundo, em relação às falsas doutrinas, em relação a uma série de coisas, vai apontando. E aquele que vencer, ele vai receber galardão, recompensas, que não dizem respeito propriamente à salvação, mas são níveis e graus de autoridade no reino milenar. Não sabemos, eu não sei como se dará isso. A Bíblia, ela usa uma linguagem muito simbólica e muito antropomórfica. Então, dificilmente alguém pode com precisão definir ou taxar com precisão o que seriam ou como seriam esses níveis e graus de autoridade, de governo, como se dará. Tudo que nós podemos falar é conforme nós temos a compreensão aqui da terra, porque a Bíblia vai usar a experiência humana para tomá-la, para colocar como uma referência simbólica do que será espiritualmente no reino milenar. E nos evangelhos vamos encontrar Jesus falando sobre essas recompensas, né? Ele diz, por exemplo, que alguém vai reinar sobre 10 cidades, o outro vai reinar sobre 5 cidades, o outro vai reinar sobre uma cidade, né? Mas o fato é que aquele que vencer, que for um vencedor, que está aqui como que aquele que vai receber segundo o bem que ele fez durante a sua vida, ele será contemplado e alcançado com esses níveis de autoridade. Lá também em 1 Coríntios capítulo 15 fala de níveis e graduação de glória. De glória. Também não sei explicar de modo efetivo, eu sei usar aquilo que Paulo usa como linguagem simbólica, metafórica, quando ele vai falar que existe o corpo terreno e existe o corpo espiritual. O corpo da ressurreição é um corpo espiritual. O corpo do reino milenar será um corpo espiritual. E falando dos corpos, ele vai dizer: se há corpos terrenos, há corpos celestiais. Aí ele dá o exemplo de corpos celestiais, para nós entendermos o que ele diz, que as estrelas têm corpos, e até entre estrela e estrela há diferença de resplendor, de brilho, de glória. Então há níveis de glória, há níveis de desfrutes, de gozo, de plenitudes, que nós, os vencedores, receberemos no reino milenar. Só chegando lá para nós podermos compreender como essas coisas se darão e nos surpreender, porque nada neste mundo
Nenhuma linguagem humana, nenhuma figura humana é capaz de descrever a glória, a glória e a satisfação, a alegria, o gozo da eternidade. Não sabemos. Portanto, não despreze, porque o melhor que você possa imaginar, ainda assim você está muito distante daquilo que Deus tem preparado para nós durante o reino milenar. Esse texto aí, eu vou aproveitar que você falou, eu usei a mesma expressão, mas fora desse texto, né? Esse texto que Paulo diz, ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, salvo engano: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado de antemão. Abre aqui um parêntese rapidinho. Esse é um tipo de texto que se encontra na Bíblia, que ele está deslocado dentro do eixo chamado enunciado, enunciação. A enunciação é o momento que aquelas palavras foram ditas. Então, quando essas palavras foram ditas, não foi no momento que Paulo as colocou, ela foi dita lá no Antigo Testamento. Tanto que Paulo vai falar assim: como está escrito, ele aponta para o passado. Então, no passado foram ditas aquelas palavras, foram enunciadas. Paulo agora pega aquelas palavras enunciadas e traz para o momento dele, presente, como um enunciado. A enunciação vira agora para Paulo um enunciado. Tem diferença de tempo. Então, quando Paulo coloca aquela enunciação no seu tempo, ele traz como cumpridas. Ou seja, o que Deus tinha preparado para aqueles que amam a Ele? Que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao coração humano. É o Cristo de Deus encarnado, crucificado e ressurreto, que ele, lá em 1 Coríntios, apresenta como sendo a sabedoria de Deus. Perfeito? Mas, por empréstimo, a ideia é exatamente essa. Eu fiz essa correção só porque a gente corrige todo mundo daí de fora, então na nossa vez a gente tem que fazer também, para a gente poder ser justo, né, com nós mesmos, né? Mas no sentido da aplicação dessa palavra, o sentido das palavras, o que Deus tem preparado para nós no plano da eternidade, no plano espiritual, no plano da manifestação do seu reino, são coisas grandes. E podemos dizer sim, com toda razão: o olho humano não viu, o ouvido não ouviu, a boca não falou, e nossos sentidos não perceberam, porque são coisas muito grandiosas. Tanto é que essa vida aqui é cheia de tragédia, cheia de coisa ruim, e nós gostamos daqui. Ou pelo menos a maioria gosta, né? A maioria gosta e não quer ir embora não. Está com 99 anos, está na prorrogação, não, está no acréscimo da prorrogação, do segundo tempo de prorrogação, e não quer ir embora, né? A Jane está com outra tia agora, que está com o pezinho, está descendo já. Morreu uma agora recentemente. Ela perdeu o irmão, perdeu o pai, aí agora perdeu uma tia, agora a outra tia está indo também, e a mãe dela também já está achando que está chegando também, que vai até fazer uma renovação de votos batismais. Quem faz isso está buscando um conserto, e quem busca conserto está com o pé na cova. Já viu pessoa com vigor? Eu quero conserto, para cima de mim. Nos dias de quem busca conserto está desconfiado de alguma coisa. E a Jane: meu bem, o que eu faço, tal, com minha mãe? Eu falei: diga para sua mãe que se a irmã dela morrer, que ela agradeça a Deus, porque pelo menos ela está viva, né? Porque se ela não quer ver a irmã dela morta, que ela morra primeiro. Não é não? É muito simples. Você não quer eu estou perdendo todo mundo. Então vai no lugar deles e deixa eles na sua frente, ué. Não, aí não quero não. Então, bobagem. Agradeça a Deus cada vez que uma pessoa morrer, não pela morte do outro, mas porque Deus está te dando vida mais longa do que a do outro, está permitindo, está te dando tempo. Para quê? Para resolver os problemas. Tem muito problema a ser resolvido, mas é muito.
Uma vez me perguntaram assim: Alexandre, tem tanta pessoa que não gosta de você, que fala mal de você, que critica você, que difama você, que faz isso de você, e você não faz nada, você não reage. Falei: mas eu não tenho nada contra essas pessoas. Como não tem? Você está vendo a coisa acontecendo, fica calado. Falei: não, esse não é um problema meu. Não é um problema meu. Eu tenho que servir a Deus e não difamar o meu semelhante. Se eu não difamá-lo, está tudo bem. Agora, se o outro me difama, isso é um problema de quem? Dele. Não cabe a mim usar a mesma arma contra eles. Eu tenho que orar por eles, tenho que amá-los, respeitá-los. E no dia que eles precisarem eu estender minha mão, é só o que eu posso fazer. E se porventura eu cometi algum erro para levá-los a isso, que eu me arrependa e busque deles o perdão, né? Mas se é só coisa mesmo que a pessoa quer carregar no coração, vai carregando, irmão, continua carregando. É um problema que você vai ter que resolver hoje ou amanhã, não tem jeito, o tribunal de Cristo virá. E é exatamente esse ponto do mal que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo. E aí nós vamos a um outro texto para mostrar como é que Deus resolve essa questão. Porque hoje está tudo bem. Digamos que a nossa irmã Val é um doce de pessoa, né, Val? Digamos que ela tenha, hoje, ela cometa um problema, um erro, um desvio de conduta, de comportamento contra alguém, não importa. Qual é a vantagem dela hoje? É que Deus espera ela resolver. Você não precisa imediatamente, não é obrigatório que você sofra alguma disciplina. Pode ser que sofra, a depender daquilo que Deus tem para você. Mas na maioria das vezes Deus fica aguardando você resolver, aguardando, e você negligenciando, e você empurrando, e você demorando, vai acontecendo. A questão é que, se ela morre e passa para o plano espiritual, como ela vai resolver essa questão? É aí onde a Bíblia vai entrar, lá em Hebreus, né? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, passou para o plano, você é julgada. E ao ser julgada, você tem que receber. Essa é a grande questão. É que agora Deus tem algo a realizar. Se para os vencedores Ele ministra galardões, recompensas, e para aquele que é reprovado, imagina só os crentes todos no tribunal de Cristo, aquele dia, e os pastores que coloquem suas barbas de molho, porque além de eles terem que prestar conta de si mesmos, no caso daquele que tem família, presta conta de sua família, os pastores prestarão conta daqueles a quem o Senhor confiou nos seus ministérios, não é? Então a coisa vai ficando muito complicada, porque não envolve só a sua vida pessoal, envolve também a vida ministerial, porque se é verdade que Deus confia a alguém pessoas para você cuidar, para você de alguma maneira auxiliá-los no processo, e Deus portanto te capacitou e te deu todas as ferramentas necessárias para você realizar aquela obra, então a quem muito é dado, muito também é cobrado. Você pode colocar isso em todos os níveis, até pelo fato de você ser um membro, de modo prático, do DEVAP, você já está com maior responsabilidade que qualquer outro cristão de outro ministério, que não tenha recebido a mesma quantidade de coisas que você tem recebido. Quanto mais o Senhor dá, mais nós nos tornamos responsáveis. Como diz o próprio Jesus, vai dizer, né, lá em Lucas capítulo 14, salvo engano, ele vai dizer: aquele que conheceu a vontade do seu Senhor. Vamos ler o texto que é melhor. Lucas capítulo 12.
12:41 em diante. Pedro então perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Está falando a parábola do servo vigilante, manter acesas as candeias, né? Cingir o corpo com o cinturão da verdade. Jesus exortando os seus discípulos acerca da vinda do Senhor, e Pedro faz essa pergunta fundamental: essa parábola, esse ensinamento é para nós, os apóstolos, ou é para todos? Versículo 42, disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Ou seja, quem é aquele a quem o Senhor confiou pessoas na sua responsabilidade para dar o seu sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim como dando o sustento a seu servo, aos seus conservos, né? Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, começar a negligenciar aquilo que deveria fazer em prol daqueles a quem Deus confiou, e começar a viver uma vida regalada para si mesmo, desprezando a obra que Deus lhe confiou. Versículo 45, não é? Ou 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Agora veja, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, aquele servo, porém, você é servo de Deus, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Você conheceu o que Deus tinha para você. Então, como eu disse, o fato de você estar aqui recebendo mais de Deus, mais entendimento, mais compreensão, te traz mais responsabilidade. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, ou seja, ele conhecia, mas não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Isso porque cada um receberá segundo. Quando fala segundo, quer dizer na proporção do que fez. Por isso que este conhecia muito, recebeu muito, sabia muito, mas negligenciou, e porque ele sabia muito, receberá muitos açoites. 48, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor, ele não sabia, ele não conheceu, ele sabia pouco, entendia pouco, e fez coisas dignas de reprovação. Ou seja, ele foi reprovado como o outro foi reprovado, só que o outro sabia, conhecia, e este fez coisas dignas de reprovação, mas não sabia, não entendia. Este receberá poucos açoites. Mas vai receber poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o fato é que isso se refere à disciplina que nós, caso algum de nós aqui seja reprovado no tribunal de Cristo, receberemos. Isso está claro que é preciso entender que essa disciplina que nós estamos aqui nos referindo, presta atenção, não pode ser compreendida como essa relação que nós pais muitas vezes temos para com nossos filhos. Às vezes os pais, antigamente tinha muito disso, né? Os pais batiam nos filhos fisicamente. Vocês lembram dessa época? Hoje deve existir ainda, mas muito menos. O ser humano tem compreendido melhor as relações e tem mudado.
mas às vezes os pais batiam pela punição do erro. Pela punição do erro, e aqui fala de açoites. Então nós temos que entender que espécie de açoite é esse, e qual é o propósito por detrás desses açoites. Será que Deus está simplesmente nos punindo pelo erro? Você errou, vou te punir porque você fez este erro. Não tem essa relação de Deus para conosco, porque Deus sabe de todos os nossos erros. Antes de Ele nos criar, Ele sabia dos nossos erros todos. Ele não pode criar filhos, não é, sabendo dos seus erros para depois puni-los pelos seus erros. Essa lógica é uma lógica do homem, e do homem caído e do homem não evoluído, não crescido, cuja consciência não se expandiu ainda. A disciplina de Deus, ela tem propósitos específicos. Ou seja, Deus não nos disciplina para nos punir. Para que Deus então nos disciplina? Qual é a natureza dessa disciplina? Bem, abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 12. E aqui nós teremos a natureza e o objetivo dessa disciplina de Deus. Capítulo 12 de Hebreus, vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Diz assim, queridos, ora, na vossa luta contra o pecado, só aqui dá para separar e refletir, né? Na vossa luta contra o pecado, o que pressupõe que nós temos um problema em relação ao pecado, e a nossa relação para com o pecado deve ser uma relação de luta contra o pecado. Ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, não há acordo com o pecado. O pecado é algo que não deve, absolutamente, nós não temos acordo algum. Sim, nós pecamos, nós erramos, mas isso aí está para a fraqueza ou para a negligência. Mas não pode abrir aí uma exceção e falar, não, o pecado, não. O pecado ele tem que ser vencido. Na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Ou seja, Deus nos julga, Deus nos reprova quando necessário em relação ao pecado. E quando Ele nos julga e quando Ele nos reprova, o Senhor então, Ele nos corrige. Existe uma correção de Deus para com seus filhos. Agora temos que entender qual é o propósito dessa correção, dessa disciplina que o Senhor imprime aos seus filhos. Versículo 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama. É uma correção movida pelo amor que Ele tem por nós, e açoita a todo filho a quem recebe. Então Deus não deixará seus filhos sem a disciplina, porque somos filhos, Ele nos corrige. Agora a pergunta é, mas por que Ele açoita o filho a quem recebe? Qual é a natureza desse açoite, dessa disciplina, e o que Ele pretende com isso? Seria a punição pela punição? Versículo 7 continua dizendo, é para a disciplina que perseverais. A palavra disciplina, que vem da palavra discípulo. Disciplina, discípulo. Discípulo é aquele que é educado pelo seu mestre. Então, hoje em dia para nós discípulo virou uma palavra assim muito espiritual, né? Discípulo, porque nós não vivemos dentro de um contexto em que há mestres e discípulos. Nós nos referimos aos mestres como professores e os discípulos como alunos. Mas porque o modelo de educação nossa mudou muito. A educação, ela nasce com os gregos, a educação, né, formal, a educação
ocidental, é uma criação dos gregos, é uma invenção dos gregos. Nasce com a ideia da paideia grega. E essa educação, ela nasce mesmo com um mestre em relação a um discípulo. Tanto é que o mestre, o pedagogo, pegava o seu discípulo pela manhã em sua casa e passava o dia inteiro com ele na rua, na vida, nas ruas, nas feiras, nos campos, vivendo a vida normal do cotidiano, para em cada situação do cotidiano, ensiná-lo, discipliná-lo. Quando disciplinar é colocar ele em disciplina, em retidão com os ensinamentos. Então a ideia da relação mestre e discípulo é que o discípulo siga os passos do mestre, que tenha o mestre por modelo em todos os sentidos. Isso era no tempo dos gregos. No tempo de Jesus também tinha ainda esse modelo. Tanto é que por várias vezes aproximavam-se de Jesus chamando mestre. Por quê? Porque Jesus andava com um grupo de discípulos. Então Jesus ensinava os seus discípulos, os seus alunos, nesse sentido mesmo da paideia grega. Não a paideia grega, mas no mesmo sentido de fazer dos seus discípulos imitadores seus, de forjar caráter, de forjar consciências, de forjar temperamentos, isso dentro da circunstância. Por isso que Jesus, ele vivia andando de cidade em cidade, de lugar em lugar, atravessava o mar, porque esse era o modelo da época. Então Cristo tinha seus discípulos, e a ideia é que os discípulos deveriam aprender com Cristo, com o seu mestre, com o seu Senhor, acerca de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Quando aqui o escritor aos Hebreus diz, é para a disciplina que perseverais, ele quer dizer, é no caminho, porque a palavra perseverança, de caminho, não é? De percurso, de trânsito, não é? É para a disciplina que perseverais, é na continuidade do caminho, sem nós desistirmos, sem nós desanimarmos, sem nós abandonarmos, é que nós somos ajeitados, somos endireitados, somos disciplinados. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Não é uma questão de Jesus veio, morreu e falou, agora eu te salvo, amanhã eu venho te buscar para a gente ir para lá. Não, é um processo de educação. Inclusive o próprio Paulo vai usar essa expressão educação lá na epístola a Tito. Ele vai dizer que a graça nos educa, e a palavra educare, não é? Quer dizer, nos conduz pelo caminho, não é? Para fora. Então nos coloca num caminho de discipulado, que é um caminho onde nós somos forjados com uma nova consciência, um novo coração. Isso é muito importante porque a Bíblia usa dessas linguagens, né? Por exemplo, lá em Ezequiel capítulo 36 vai dizer, ele nos dará um novo coração. Você fica imaginando, puxa, ele vai tirar o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ele vai nos dar um novo espírito. Você fica se perguntando, como é que se dá essa coisa? Ele vai arrancar o coração que eu tenho, colocar outro coração? Então ele não fez nada demais, ué. Por que ele não me deu esse coração novo lá quando ele me fez no início? Por que ele me deu um coração ruim para agora ter que fazer um transplante? Então não é troca de coração, é apenas a linguagem, para você entender que ele vai pegar você com esse coração, com esse espírito, com essa disposição que é de um jumento, não é? Nervoso, alguém ranzinza, alguém difícil, alguém que mente, alguém preguiçoso, alguém violento. Essas coisas que nós temos, todos nós temos essas inclinações em maior ou menor medida, espertezas,
né, de querer sempre prevalecer sobre o outro, ganhar sobre o outro, ter aqui um lucro, uma coisa, nós daquele jeito nosso, enfim. Ele pega essa pessoa e ele fala: vamos então no caminho da perseverança. Vou começar aqui com você um caminho, e vocês perseveram, vocês continuam, não abandone esse caminho, porque é para a disciplina, é para o endireitamento, é para a correção, é para o alinhamento. E como é que se dá isso? Ele vai forjando isso por meio de provações, de correções, de contextos. Deus nos coloca em cada contexto e você fica imaginando: puxa, mas por que eu? Eu queria estar na praia essa hora, quem não queria? Né? Mas é porque você precisa. Ele está simplesmente forjando um novo ser em você. Ele não vai te dar um novo ser para substituir esse que você tem, como se fosse um robô que você troca uma peça. Não, ele vai submeter o nosso coração na forja da transformação. Vai forjar a fogo e ferro, dando as marteladas necessárias, dando forma. E aí, porque ele bate, o ferro não dá forma, ele tem que esquentar o ferro para amolecer, para ele poder colocar na forma que ele quer. É o que Jeremias fala na linguagem lá dos antigos: é o vaso na mão do oleiro, dando forma, corrigindo. Não deu certo, ele quebra, faz de novo e vai trabalhando assim. Então, ele está forjando essa nova humanidade. Então, versículo 7 do capítulo 12 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Em outras palavras, você está reclamando de quê? A disciplina... mas é porque você é filho, é porque você está dentro de um propósito, é porque Deus não vai abrir mão de você. Eu ainda vou ler um texto antes de acabar hoje aqui, porque hoje é a última mensagem, semana que vem não tem estudo, eu tenho que acabar hoje. Mais um texto depois deste. Mas é porque você é filho. Se o Senhor falar: tá bom, então o que eu faço? Ele só teria uma alternativa. Ele só tem, no caso, duas: ou ele te corrige, porque você é filho, para o cumprimento do propósito, ou ele abre mão de você. E ele não vai abrir mão de você, porque ele te escolheu antes da fundação do mundo, e não somente escolheu, ele predestinou, colocou um selo sobre você. Ele não vai abrir mão. Então ele vai trabalhar. E já está trabalhando. O problema é que, como nós estamos falando do reino milenar, pode acontecer de nós chegarmos lá e nós não tivermos usado o tempo chamado hoje para sermos disciplinados, para sermos corrigidos, para sermos endireitados. Então ele terá que fazer isso durante o reino milenar. Uns reinando com o Senhor e outros na forja da transformação, ou da formação deste homem novo. Bem, mas vamos seguindo aqui. Versículo 9. Além disso, aí aqui o escritor vai evocar uma imagem que nós conhecemos muito bem. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne. Lembra do seu pai segundo a carne? Que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual? E então viveremos? Ou seja, assim como os pais terrenos nos disciplinavam e nós os obedecíamos, muito mais o Pai Celestial. Até porque há uma vantagem ainda maior da disciplina do Pai Celestial. Olha o versículo 10: pois eles, os pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo. Era uma correção no âmbito de questões específicas da existência, da vida humana, e eles o faziam segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, não apenas para você
ser um bom cidadão, um bom trabalhador, não é só dessa questão temporal. Ele nos disciplina, como diz, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus olha assim para mim, para o Alexandre, e fala: esse camarada aqui, vocês olham para mim e falam: esse não tem jeito. Eu olho para vocês e falo: misericórdia. Catolé, então, minha mãe, vocês veem aquela irmãzinha, irmã Julinha, mãezinha, vai, né, mãezinha? Vai para você ver o que vai acontecer com você. Então a gente fala: não, a Julinha não tem jeito, a mãezinha não tem jeito, o Catolé não tem jeito, o Alexandre não tem jeito, a Leda, então, misericórdia, essa ali, só quem sabe mesmo é Deus e o Gilberto. E a Leda fala: e quem sabe quem é o Gilberto sou eu e Deus, né? Meu Deus, o Raimundo, misericórdia, o irmão Raimundo, esqueci dele. Meu Jesus do céu, haja disciplina para mudar a mente, coração, meu Deus do céu. Mas quando nós dizemos uns dos outros que não tem jeito, o Gilvan não escapa, né? Você sabe também, o Gilvan, misericórdia, ele é bonzinho, gosta de servir, mas, meu Deus do céu, Deus conhece. Mas a questão é que quando nós olhamos um para o outro e dizemos que não tem jeito, Deus fala o quê? Eu vou aproveitá-lo, eu não vou jogá-lo fora. Eu vou aproveitar, eu vou fazer todo o possível, eu vou conduzi-lo ao aproveitamento para que ele seja participante da minha santidade. Só para a gente poder concluir aqui, versículo 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, ou melhor, aos que têm sido por elas exercitados fruto de justiça. Então, essa é a ideia. Falando desse aproveitamento, vamos fechar com 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29 em diante. Isso é Paulo falando da ceia do Senhor, tá? A ceia do Senhor, aqui é a ceia ágape, que os irmãos do primeiro século praticavam, falando aqui também do partir do pão, porque o partir do pão, ele aponta para a unidade de todos os filhos de Deus. Mas a doutrina, o dogma da unidade é muito bonito. Somos corpo, e assim bem ajustado, olha que maravilha, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É muito bonita essa canção e ela expressa um dogma maravilhoso. A questão é que na prática nós fazemos exatamente o que os de Coríntios faziam, né? Desprezavam os irmãos. Havia desprezo. E Paulo então começa a exortar esses irmãos nessa relação de uns para com os outros. E ele chega, portanto, aqui no versículo 30, dizendo: eis a razão porque há muitos que dormem. Naquele tempo, ele dizendo: olha, há irmãos que dormem, no sentido que eufemístico da coisa, irmãos que morreram. Lembram de Ananias e Safira? Que morreram porque mentiram, esconderam, não porque não deram, porque Pedro mesmo diz: sendo de vocês, eles não tinham por que dar nada a ninguém, mas porque vocês vivem com mentira, com dissimulação no meio da igreja. E quando você mente à igreja, você mente ao Espírito Santo. Então, quando nós lidamos com o corpo de Cristo, com os irmãos, e lidamos de modo carnal, nós acabamos ferindo a organicidade, ferindo o corpo, ferindo o próprio Senhor. Nós hoje em dia não levamos mais a sério a ideia
né? E digamos assim, da igreja enquanto corpo de Cristo. A gente fere os irmãos como se fosse mentira que aquele irmão é membro do corpo de Cristo. E se é membro do corpo de Cristo, você fere Cristo. Afinal, foi o próprio Jesus que chegou para Saulo no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu, no lugar de Saulo, falaria: eu não te persigo, não sei quem é o Senhor. Eu estou perseguindo um bando de idiota que blasfema contra o Deus verdadeiro, que se dizem discípulos de um tal de Nazareno, que é outro charlatão. Eu falaria assim, no caso do entendimento de Saulo. Mas quando ele perseguia os irmãos, a igreja, ele perseguia o próprio Cristo. Ele não estava atrás do Cristo ressuscitado para prender. Ele queria prender as pessoas que falavam e pregavam ou que invocavam o nome de Jesus. Mas perseguir o irmão, disse Jesus, é perseguir a mim. Então, aqui Paulo está dizendo exatamente essa questão, quando ele diz que por causa disso, à semelhança de Ananias e Safira, havia muitos que também haviam morrido. Ananias e Safira está explícito que eles morreram por aquele motivo. Está lá em Atos 5. Só que Paulo está dizendo, outros também morreram, sofrendo uma disciplina divina no seu tempo. Só que a Bíblia não deu nome. Agora, cuidado, para quando o irmão morrer, você não ficar lá no cemitério pensando: será que foi disciplina de Deus? Será que ele não pecou contra o corpo? Não vamos entrar nesses méritos, Deus sabe de todas as coisas. Mas o fato é que há essas questões. Alguém fala: mas em que consiste Deus disciplinar alguém com a morte física hoje? Aí não é que ele matou a pessoa, não. Tanto é que lá em Atos 5, ao falar de Ananias e Safira, não diz que Deus matou, nem que Deus assassinou, diz que o indivíduo expirou. O que quer dizer expirar? Ele entregou a vida. Quando alguém morre, como diz a Bíblia, em ditosa velhice, com saúde, mas chega o dia da morte, o que ela faz? Ela entrega sua vida. Simplesmente a vida é recolhida, que é muito diferente de matar, de assassinar, esses termos que são condenados pela própria Escritura. Então não é que Deus matou Ananias e Safira, Deus recolheu. E por que Deus haveria de disciplinar alguém recolhendo a vida? Em que consiste essa disciplina? É como se Deus dissesse: olha, você teria toda a sua existência para resolver suas questões. Eu recolhendo a sua vida, agora nós vamos resolver no outro plano. Ou seja, você perde a graça comum dos crentes de terem todo esse tempo para resolver suas questões. É como que Deus encurtasse esse período e dissesse: eu estou tirando de você aquilo que você poderia ter todo o tempo suficiente para poder desenvolver a sua salvação, resolver as questões do pecado, mas agora nós vamos direto para o tribunal de Cristo. E não somente diz que muitos dormiam, mas diz mais: e há muitos fracos, pessoas que enfraquecem não somente fisicamente, porque tem fracos e doentes. Então esse enfraquecimento espiritual, disciplina, um enfraquecimento espiritual que Deus permite, que a pessoa não consegue se resolver, se reerguer, continuar. Deus diz: não, você agora vai esperar, vamos nos encontrar lá, você vai resolver somente lá. É o mesmo princípio da morte, só que estando ainda aqui. E até mesmo doentes, porque Deus permite que enfermidades toquem as pessoas como uma forma de gerar quebrantamento. Sabe quando Deus fala com você algo? Filho, você precisa amar os irmãos, você precisa estar com os irmãos, você tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que orar
orar, ler a Escritura, você precisa desenvolver, valorizar as coisas espirituais, e você está, sei lá, né? Está tocando terror, você quer mesmo, vamos embora daqui, dali, eu tenho minha vida, tenho dinheiro para ganhar, fazenda para comprar, cerveja para beber, churrasco para comer, música para dançar, eu tenho que ganhar minha vida. E aí Deus te permite, questão de permissão, porque as doenças estão para todos. Mas no caso da disciplina, um caso específico, Deus permite que a doença nos toque, porque ela nos enfraquece, aí nós não queremos mais farrear, a gente não quer mais comer, a gente não tem mais prazer em nada, a gente começa a pensar, chama os irmãos para orar por mim. Olha que maravilha, isso é Deus ensinando a gente, meu filho, você é um touro, é um búfalo selvagem, eu tenho que te parar. Então, eu vou usar de todos os meios e recursos a meu favor. É Deus usando muitas vezes algo ruim para um bem. Como Paulo vai dizer, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha, agora a pessoa está quebrantada, vive orando, congregando, que maravilha, chama os irmãos, cantando, quanto tempo não cantava, não louvava, e o pior é que agora louva com o coração tão quebrantado, tão contrito, como se volta. Deus fica, filho, para a disciplina que perseverais, não é? Então são tipos de disciplinas diferentes. A única que eu não quero para mim seria a da morte ou a do enfraquecimento, porque aí eu estaria vivo no caso do enfraquecimento, sem a condição de resolver. Eu tenho que aguardar, todo mundo caminhando e eu aguardando para o dia do tribunal, para perder o reino milenar. Mas no sentido de que tudo isso vai resultando em mudança de mente, vai resultando, vai mudando, vai transformando. Não é a punição pela punição, é a punição pela reflexão, é a punição pela compreensão, pela aquisição de uma nova visão, de uma nova consciência. Pior que tem pessoas que passam a vida inteira debaixo da vara do cajado e não aprende, está nem aí, está cagando, cagando para... Deus fala, não filho, calma. Deve ter alguém falando, pastor, Deus vai te pegar com essas palavras aí no púlpito, na igreja, ele vai te pegar lá na frente. É porque vocês nunca leram a Bíblia. Se lerem a Bíblia, vocês vão ver que a Bíblia tem muita coisa que eu não seria capaz de falar aqui para vocês. Mas vamos lá. Versículo 30, né? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mas quando julgados, versículo 11, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Qual é o conselho de Paulo? Usa o hoje para se auto-julgar, fazer uma autoavaliação, ir diante do Senhor, e para que Deus te ilumine, te dê graça e força, e comece a trabalhar nesse processo de edificação, e Deus vai operar essa obra de edificação e transformação. Mas se nós somos negligentes, não julgamos a nós mesmos, o que é que acontece? Aí temos que ser julgados, e Deus interfere e nos julga. E aí o que acontece? Versículo 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para quê? Lá em Hebreus fala para aproveitamento. Aqui diz para não sermos condenados com o mundo. Em outras palavras,
se você não for consertado e disciplinado e corrigido e aperfeiçoado, não tem outro caminho. É aquilo que Jesus fala na parábola do sal. O sal é bom, mas se ele vier a estar insípido, para que serve? Para nada. O sal sem sabor não serve para o monturo, não serve para ser pisado pelos homens, ou seja, lança-se fora, não tem finalidade. Mas como o Senhor não pode fazer isso, e por que Ele não pode? Porque eu não quero? Não, porque Ele decidiu nos amar e nos salvar completamente. Então, Ele estabelece na sua economia o caminho da disciplina. Essa disciplina pode acontecer hoje, conforme nós vimos nos textos de Hebreus e aqui em 1 Coríntios, ou pode acontecer no reino milenar, como nós podemos ver nas parábolas de Jesus nos evangelhos. Nosso tempo acabou, infelizmente, e eu não tenho como discorrer essas parábolas agora, são muitas, mas lá você vai ver que tanto a parábola das 10 virgens, a parábola do casamento do filho do rei, a parábola dos talentos, todas elas falam de um acerto de contas e do fato de que muitos ficarão de fora da festa das bodas do Cordeiro, do casamento, ficarão fora do reino milenar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos seguir adiante na perseverança, porque nós perseveramos para a disciplina. Espero encontrar todos vocês lá no reino milenar. Bem, eu gostaria muito de estar lá e, se Deus permitir e der tudo certo, pelos meus cálculos, estarei lá. Ele me deu tudo o que eu preciso. Eu só não estarei se eu for negligente.